E dando sequência ao nosso programa Evidência de hoje, eu recebo a psicóloga Suelen Santoro. Muito obrigada, Suelen, pela sua presença, sempre uma honra recebê-la aqui. E o tema que a gente vai conversar hoje é a ditadura da beleza, aqueles padrões que a sociedade impõe com relação ao que é belo, a beleza, principalmente da mulher. O homem também, né? Mas principalmente da mulher. Tem até um livro do Augusto Cury, o escritor, o psiquiatra Augusto Cury, que fala justamente sobre a ditadura da beleza. Suelen, quando a busca pela beleza deixa de ser algo natural, algo benéfico e torna-se algo patológico? Olá, Isabela. Olá, todos que estão nos vendo. Boa tarde. Eu agradeço o convite. E eu achei muito interessante esse tema. A gente precisa falar sobre isso, né? E, assim, tudo aquilo que foge do que é equilibrado, que se torna um excesso, ele esconde alguma falta ali, né? Então, a busca pela beleza se torna exagerada quando está trazendo uma patologia, né? Depressão, ansiedade, fobia social e outras, né? E aí a gente desdobra ali em outros vários transtornos. Então, a gente percebe que se perder o equilíbrio, tá além do que é normal, né? A gente não vai falar que não pode, que é errado, não, faz parte, né, do ser humano e tudo mais, mas se torna patológico quando, né, começa a desencadear esses sintomas aí. Uma ansiedade, uma depressão. É porque a gente vê assim, né, que cada mulher, cada ser humano é único, né? Então, quando a gente começa a se comparar demais, nem sempre, por exemplo, o corpo de uma pessoa, a gente vai conseguir chegar naquele corpo, porque tem a genética, tem vários fatores. E aí muitas pessoas acabam entrando aí em sacrifícios que acabam comprometendo até a saúde, né? Seria essa linha que é tênue, né? Do que é saudável, do que não é, a pessoa às vezes comprometer a saúde, fazer dietas mirabolantes, remédios sem indicação médica, acaba gerando prejuízo, né? Assim. Isso, com certeza. E porque se tem aquele... existe uma inversão de valores. Não, antes de um corpo são, a gente precisa ter a mente sã. E aí isso vai refletindo, é um equilíbrio. Então, eu digo assim que essa ditadura da beleza, ela fere ela vai afetar umas inseguranças da pessoa, ela vai ressaltar essas inseguranças. Então, a pessoa busca em demasia tudo isso quando ela não está bem consigo mesma. Exato. Então, por isso que eu digo que quando existe uma fragilidade interna, é que ela vai buscar incansavelmente, comprometendo sua saúde física, emocional e eu diria até financeira. Financeira também, com certeza. Esses procedimentos são caríssimos, né? Alguns, né? Exatamente. E a pessoa às vezes acaba entrando numa dívida para poder fazer determinado procedimento, achando que isso vai ser a solução da vida dela, mas como a doutora Suelen falou, precisa trabalhar primeiro internamente, o que está desarrumadinho ali dentro, que está fazendo você achar que é nesse padrão que você vai ser feliz, né? Suelen, o autoconhecimento, né? É tão importante a pessoa saber, né, quem ela é, o limite dela, o que ela gosta. Talvez esse autoconhecimento ajude a pessoa a não cair nessa busca que não tem limite, vamos dizer assim, né, para o belo, né? Sim, não é clichê, por mais que pareça, mas não é clichê a gente falar que cada um tem o seu brilho. E tem. Eu gosto de trazer um exemplo, né? Porque eu lido nos meus atendimentos com pessoas que trazem, né? A bulimia, por exemplo, trazem essas dietas, trazem essas ansiedades. Adolescente tem muito essa questão de esconder o corpo e tudo mais. Então, eu trago o exemplo de que vamos falar de mulheres, né? Que é o nosso número maior. Mas vamos buscar lá a academia. É muito comum a gente ver mulheres aparentemente lindas. Mas se a gente olha para elas, a gente vê que elas não têm um brilho. Que tem alguma coisa ali que está apagada. Quando, às vezes, você vê uma mulher na rua, comum talvez que não vá treinar, mas que ela exala um brilho. Exatamente. Né? Mas por quê? Aqui dentro ela está bem, enquanto a outra está o emocional. Buscando. Porque eu vejo assim, né, aquele padrão, a mulher sem celulite, sem nenhuma gordurinha, aquele padrão impecável, nem todas vão ter condições de chegar, primeiramente, porque tem pessoas que têm mais tempo para se dedicar ali
né, em mais horas de academia, tem pessoas que já têm uma predisposição genética, tem pessoas que já têm, de repente, uma condição, como você falou, financeira maior para poder fazer vários procedimentos. Então, a gente não pode querer achar que aquilo é bonito e que o seu corpo, talvez por ter uma celulite, não é. Até porque a maioria das mulheres tem celulite, tem gordurinha. É que a gente às vezes vê na televisão, vê no Instagram e fala, nossa, que perfeição. Mas tem muita edição e tem muita coisa ali que é ilusão, né, Sueli? Tem. E outra, a celulite, as ruguinhas, o cabelo branco e tudo mais faz parte ali de uma condição humana. Isso faz parte do nosso viver, né? E a gente precisa entender que é fazer as pazes. Algumas pessoas, né, envelhecem, vamos colocar assim, um pouco antes, mas a gente tem várias outras coisas que são aliadas, né? Que vem como para ajudar com isso, que é uma alimentação equilibrada, o exercício físico, sim, ele é extremamente importante, mas é tudo em equilíbrio e não sou contra procedimentos estéticos, entretanto, precisa ter um equilíbrio. Você pode fazer, né? A gente tem até um quadro aqui que é beleza estética. Por quê? Porque a autoestima, o autocuidado faz parte do ser humano. A gente pode querer estar com o cabelo bonito, a gente pode querer estar com a pele legal, fazer uma academia. O que a gente está falando aqui são os excessos, aquela pessoa que se sacrifica pela beleza, ou que às vezes não se gosta por não estar igual determinada influencer, determinada atriz, né? É disso que nós estamos falando, é sobre isso e não sobre se cuidar, né? É sobre o excesso, como a Sueli falou, tudo que é demais esconde uma falta, né? Chegaram algumas perguntas aqui. A Camille, ela diz assim: não estou satisfeita com o meu corpo, não é porque me compara, é porque eu realmente não estou gostando. Aí já entra numa situação que ela necessita realmente, de repente até de uma ajuda com uma psicóloga, de repente buscar os objetivos dela, colocar no papel uma listinha, o que você gostaria de mudar, mas de uma forma saudável, né? Isso, e aí nesse caso tem que identificar como que está o quadro da sua saúde, né? É claro que se eu não estou gostando do meu corpo, alguma coisa ali tem, então eu preciso investigar o porquê. Não me comparo, mas pode ser que tenha outra coisa. Tá afetando a saúde, né? Então, a gente precisa identificar, o que tá acontecendo, tem que fazer uma triagem. Qual que é o universo que esse sentimento está inserido, né? O porquê disso, tem algo por trás. A Ana Paula Flávio Souza Lima disse, eu amo meu corpo, colocou um monte de coraçãozinho. Um beijo, Ana Paula, obrigada pela participação. É muito bom quando a gente se gosta, é muito bom quando a gente se sente bem, né, Sueli? Mas agora vamos entrar no assunto do filtro, né? Que tem uma polêmica aí, né, rolando, a gente que mexe no Instagram, né, com relação ao uso exagerado dos filtros. Gente, às vezes a gente não tá maquiada, a gente usa um filtrozinho ali só para dar... Eu acho bacana, eu não acho que seja condenável você usar um filtro. O que acontece é que a gente não pode achar que aquele filtro é a realidade. E tem essa confusãozinha, né? Tem, porque tem pessoas que utilizam ali de forma, como uma forma de esconder quem elas são. Né? E não é o objetivo do filtro, a gente sabe que usar um filtro aqui dá mais engajamento que outro ali, né? Então quem quer, né, crescer nas redes sociais e busca por isso, é algo ali, mas a gente precisa ter a consciência, posso usar com outros objetivos? Posso, não faz mal. Ter uma consciência das suas ações, eu acho que a consciência é tão importante para tudo que a gente faz, né? Vamos usar o filtro? Vamos, mas vamos usar com consciência, né? Não vamos usar para esconder algo, ou porque a fulana está usando, ou porque determinado. Não, vamos usar porque aquilo tá legal naquele momento, né? E aquilo tá funcionando. Olha só, a Ana Paula disse assim: não me comparo a outras mulheres, é assim que Deus me fez e serei assim com muito orgulho. Só tenho que agradecer a Deus. Muito bem, Ana Paula. A gente sabe que, graças a Deus, né, muitas mulheres aí estão bem resolvidas com a sua situação, né, com quem elas são. Mas tem uma fase ali da vida, que é a fase da adolescência, que nem sempre é assim, né? Sim. Muitas vezes entra naquele conflito, eu tô com espinho, eu tô com acne, eu tô... Né? Essa fase da adolescência, como que um pai, uma mãe, um tutor, ali, uma pessoa próxima pode ajudar esse adolescente que está nessa crise aí da beleza, não se gostando, de repente buscando por algo ali que
que não dá para ele, né? Como que agir nessa hora? Os adolescentes, eles trazem muito isso porque eles estão no período de mudança, né? Então, o corpo muitas vezes fica desproporcional, eles não têm muita noção do espaço, e sim, hormônios ali, então, espinha, um monte de coisa Aflorando tudo. São várias coisas acontecendo. Então, o apoio ideal é tentar evitar reduzir, né? Dizer de forma negativa desse adolescente e entender que é comum, que vai passar, que é só uma fase, e dentro daquilo, né? Trazer para esse adolescente as suas qualidades. As pessoas, normalmente, elas desenvolvem essa busca incessante pela ditadura da beleza. Tem a questão do mercado, né, que se oferece muito toda essa padronização. Do cosmético, a indústria, isso. Né? Uhum. Mas tem também... Porque algumas pessoas entram nessa e outras não, mas porque também traz uma história, às vezes lá na infância ficou uma crença, né? Às vezes escutou na própria adolescência. Um bullying que gerou um gatilho, né? Suelen, por isso que eu acho importante a terapia, né? Porque nessa terapia, na busca pelo seu autoconhecimento, muitos traumas lá da infância são resolvidos, né? Muitas pessoas conseguem resolver sozinhas, mas muitas pessoas também precisam de ajuda, né? Eu sempre falo ajuda espiritual e também ajuda nas emoções. E a Suelen, como psicóloga, já passou por esse processo, né, Suelen? Imagino assim, de muitas pessoas que vieram com trauma, de um bullying, você é muito magra, você... Porque as crianças, às vezes, falam isso, né? Colocam apelidos, né? Quem nunca passou por isso, né? E daí você chegar com essa experiência para você ali, isso tá causando uma sequela na fase adulta? Com certeza. E muitas vezes a gente não consegue nem identificar de cara, assim, no primeiro atendimento. Mas quando vem, por exemplo, eu recebo muitos casos de bariátrica, né? Então, a gente precisa analisar muito bem esse contexto. Em que caso realmente é necessário? O que está envolvendo? Mas, normalmente, nesses casos, existe, sim, claro, a gente não vai desconsiderar que tem a questão da saúde mesmo, né? Certo. A questão médica em si, mas tem muitas, assim, que traz lá a crença da infância, alguma coisa que os pais falavam, né? E eu já disse aqui em outras vezes, mas que se nós adultos, pais e mães, nós soubéssemos o quanto uma fala nossa impacta uma vida inteira de uma criança, tem muitas coisas que a gente não falaria. É verdade. Olha, que bacana. A Suelen tem um conhecimento muito grande, é gostoso conversar com ela. O nosso tempo para a entrevista está acabando, mas Suelen, a Laurinha, aqui tem mais pessoas perguntando, pedindo também a sua rede social, se você puder passar, por gentileza. Claro, pode me encontrar no Facebook, né? O programa está sendo disponibilizado lá, então, Suelen Santoro. E o Instagram... Vou botar aqui pro pessoal, Suelen Santoro, e o Instagram, Suelen? @Suelen Santoro, com 2 Os no final. Aí, ó. Pessoal que quiser falar com a Suelen também pelo Instagram, né? A Suelen sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, Suelen. E para você, mulher, vamos falar, a gente está falando de mulher, mas mulher, homem, né? Você, indivíduo que está me assistindo, pessoa que está me assistindo, se você estiver se sentindo triste por estar se comparando com alguém, para com isso. Você é único, Deus te fez assim. Se você estiver achando que não consegue lidar com esse sentimento, procure ajuda com a psicóloga, né? Procure uma ajuda espiritual também. Busque ajuda, porque você é único, você é insubstituível. Jesus te ama, viu? Suelen, deixa sua mensagem para a gente fechar. Eu faço das suas palavras também as minhas, né? Todos nós temos um brilho próprio e tem lugar para todo mundo. E a nossa aceitação, a gente só consegue aceitar o outro quando a gente se aceita. Aí, tá ótimo, né? Muito obrigada pela sua participação.